Os irmãos podem se assentar, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 8. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. A quem, de fato, atribuiríamos tamanha glória? De que maneira, meus queridos irmãos, assistiríamos esta cena? Quais seriam, de fato, as nossas ligeiras impressões acerca de um momento tão extraordinariamente glorioso como este? E a gente parte do princípio que o Senhor, meus amados irmãos, trouxe à igreja mensagens extraordinárias de grande despertamento, como também de grandes advertências, e os editos do Senhor povoaram as 7 igrejas que estavam recebendo de fato o clique da misericórdia, da graça, do despertamento, de tudo aquilo que era alusivo à vida destas igrejas. Deus estava levantando o seu servo João para que este pudesse assim ter a grande visão das cartas sendo entregues a cada uma destas igrejas. A Éfeso, o Senhor disse: você é uma igreja que na realidade tem compromisso com a perseverança. Mas em seguida também disse: lembre-se que você abandonou o seu primeiro amor e caiu. A Laodiceia, ele faz, meus queridos irmãos, alusão que aquela igreja estava vivendo um clima em que era adverso ao reino. A igreja estava morna. Quando olhamos para este quadro, cada uma das igrejas vai refletir naquilo que ouviu,
possivelmente para se livrar de determinados anos em que o Senhor fez referência que as igrejas estavam vivendo. Passado este momento, João tem, na continuidade da sua visão, a visão do trono de Deus. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu tive uma visão de noite. E nesta visão, meus amados irmãos, eu fiquei durante uns 2 a 3 dias sem poder falar normalmente. Porque eu tinha ido à igreja numa segunda-feira de manhã e lá estava o retrato real daquilo que eu tinha visto no domingo à noite. Eu tive uma visão completa da volta de Jesus. Na segunda-feira, a igreja tinha uma reunião de oração num salão anexo, assim como nós temos, e uma irmã foi dar um testemunho dizendo que Deus lhe deu uma visão. Isto é, que Deus falou com ela, que ela fosse lá na Bíblia e encontraria uma referência sobre sua volta. E aquela irmã foi e tinha apenas um papel em branco, nada mais dentro da sua Bíblia. E ela ficou perguntando a Deus: Senhor, o que significa isto? Ela almoçou, teve um momento de repouso e em seguida ouviu a voz do Senhor dizendo: pega o papel e manda fazer uma foto. Você já viu que coisa esquisita? Fazer foto de papel branco? Muito esquisito isso. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, não é? Ela levou para o estúdio e mandou revelar. Hoje tudo é rápido. Fração de segundo a gente tem tudo. Mas no meu tempo de adolescência tinha que ir para um estúdio revelar. E isso levava horas. E qual foi, meus amados irmãos, o susto daquele homem que revelou a foto de um papel em branco? Lá estava descrita toda a volta de Jesus. Este homem sofreu um impacto e quase enlouqueceu. E esta irmã pega essa fotografia e leva para a igreja. E todos os irmãos que estavam ali, vendo aquela fotografia e história que ela estava contando, e eu estava lá num cantinho, lá atrás, ouvindo isto, eu tremia de pavor. E cada irmão que saía dali glorificava a Deus, chorava, exaltava ao Senhor. Foi uma manhã extremamente poderosa. Eu disse, eu preciso ver isso também. E quando aquele salão já estava quase vazio, a irmã continuava lá num canto, eu fui lá. E tudo que eu vi no domingo à noite, no sonho, estava lá na fotografia que aquela irmã levou para a igreja. Eu estou dizendo aos irmãos que as revelações de Deus não param. Deus não vai absolutamente mudar as coisas naquilo que Ele tem a revelar, naquilo que Ele tem a mostrar à sua igreja. Eu, como era um adolescente, que havia me decidido no domingo anterior, que tive aquela visão à noite, que vi a mesma visão naquela foto que a irmã
levou para ali a história que ela contou, que era um papel em branco, que foi até um estudo de revelação e ficou ali estampada à volta de Jesus. Meus irmãos, foi assim que eu passei alguns dias, pastor, sem pelo menos poder falar direito. Havia de fato no meu coração uma coisa inexplicável. Eu não tive medo. Eu estava ali, meus amados irmãos, dizendo: eu vi a manifestação do céu. Nós temos vivido as experiências mais grotescas em que este mundo está nos oferecendo. A gente liga a televisão e só vê coisa ruim. A gente liga o rádio e as notícias são desagradáveis. A gente procura, meus amados irmãos, os poderes e vê estes que se degradam, que cada dia estão, na realidade, dizendo para a gente que Jesus está vindo, porque tudo está funcionando de maneira inversa. Aí o texto nos diz que João teve uma visão do trono de Deus. Privilégio. A gente só tem visão de coisa ruim. Acorda de manhã perturbado, querendo que alguém interprete o nosso sonho, porque a maioria deles nos leva a ficarmos de fato encucados, perturbados. Mas eu continuo afirmando à igreja: Deus continua se revelando. O que então João viu? Eu parti exatamente já para o meio do texto, para não ocupar muito tempo. O texto diz, meus amados irmãos, que há diante do trono como mar de vidro semelhante a cristal, diz o verso 6. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por trás, diante e por trás. E a gente diz assim: que coisa esquisita um ser vivente cheio de olhos, parece até uma assombração. Mas não é. É exatamente a revelação de que Deus, na realidade, tem usado seres que Ele criou e homens que Ele criou para exatamente dizer: vejam aquilo que o mundo não vê. Vejam além daqueles que veem. Os horizontes do reino estão, meus queridos irmãos, sempre, implacavelmente na vida daqueles que vivem o reino. Para dizer ao mundo que as manifestações de Deus, estas são essencialmente aquelas que vão acontecendo, assim como os ponteiros do nosso relógio vão ditando quantos minutos já se passaram. Deus está dizendo a maneira como Ele age diante de todas as gerações. E o que é que o texto está dizendo? Verso 8, foi o que eu li a partir daí. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Isto fala de seres angelicais, em que na visão de João apresentavam-se assim, 6 asas, da mesma sorte como os de cima estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E você imagine bem como é que essa coisa se apresenta a um ser humano, seres que estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Normalmente olhos funcionam por fora, mas estes aqui são por dentro.
Isto está falando exatamente da funcionalidade do reino na vida do seu povo e também a observação de Deus na vida de todas as nações. O texto ainda diz, ao redor e por dentro, e eles não têm descanso. O que me deixa mais empolgado aqui no texto é que estes seres que olham, que estão ao redor do trono, não têm descanso nem de dia, nem de noite. E o que é que eles fazem? Olha o texto aí, irmão. O texto está dizendo que eles não têm descanso nem de dia, nem de noite. O que é que eles fazem? Proclamam. Eles exaltam. Eles glorificam a Deus. Dizendo, vamos dizer o que tem no texto? Todos, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Há uma manifestação extraordinária que não para, que está sendo dita a todos os minutos, a todos os segundos. Deus é assim, santo, 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 santo. Ele é o Todo-Poderoso. A exaltação a Deus é exatamente, meus queridos irmãos, a voz que mais está ecoando na glória a todos os momentos. E a igreja, sem dúvida, precisa imitar isto. Dizer a Deus que Ele é santo, 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 santo. Por que eles estão fazendo isto? Por causa do reconhecimento da pessoa de Deus. Meus irmãos, quem vive na presença de Deus, quem reconhece a pessoa de Deus, não pode deixar de glorificar o seu santo nome. Por quê? Porque quem glorifica o santo nome do Senhor ocupa todos os espaços que a carne, que o mundo receberia uma glorificação. Esta é de fato a nossa razão de adoração a Deus. Por que é que estamos aqui? Porque um dia o Cordeiro de Deus, que foi anunciado pelos anjos, e que lá no livro do Apocalipse foi proclamado como Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui por causa da convicção em que, de forma ebuliente no nosso coração, faz com que a gente tenha motivação para adorar, para glorificar e exaltar o Senhor, que um dia proclamou a nossa redenção. A Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Quem seria capaz de fazer o que Ele fez? Ninguém. As miríades de anjos certamente poderiam até se oferecer, mas nenhum anjo, arcanjo ou qualquer outra classe angelical teria méritos para, meus queridos irmãos, dar a vida por aqueles homens e mulheres pecadores que viveriam séculos e milhares de anos e que de alguma forma a eficiência do seu sacrifício atingiria toda a eternidade. Portanto, a igreja tem todo motivo de sempre glorificar a Deus. Mas o texto diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é santo e todo-poderoso todo o tempo. Nós não vivemos desamparados, nem aquém da realidade desta santidade de Deus,
que, meus amados irmãos, mesmo limitados como somos, ela tem sido transcendente, ela tem se transferido para homens e mulheres pecadores como somos. Por isso nós temos toda a razão de glorificar a Deus o tempo todo. Mas o texto ainda diz, lá no verso de número 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: eles são poderosos, é verdade. Foram coroados para servir na mais alta santidade da classificação que Deus os determinou, mas eles reconhecem que há um rei maior do que eles, que é o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos. O texto diz que eles depositaram as suas coroas. O domínio deles, a autoridade deles, tudo enfim que são, passa exatamente pelo reconhecimento da chamada humilhação ao divino. E eles estão dizendo: aqui estão as nossas coroas, porque enxergamos e reconhecemos que o Senhor está acima de todos nós. Será que vale a pena reverenciar o Rei dos Reis? Será que vale a pena glorificar o seu santo nome assim como os santos anjos incansavelmente? Quem louva a Deus constantemente vai, sem dúvida alguma, economizar algumas palavras que poderiam ser de maldição. Mas nós estamos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. No reconhecimento que os céus têm, na verdade, as suas hierarquias dentro exatamente daquilo que Deus proclamou, mas todas estas hierarquias reconhecem Jesus como sendo o Senhor que merece toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. O menino humilde de Belém vai para a glória e recebido, e todas as honras são devolvidas a Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas o texto diz assim: tu és digno. Vamos dizer? Tu és digno. Quem é digno? Meus irmãos, os anjos reconheceram que Jesus era digno. Os arcanjos reconheceram que ele era digno. Os serafins reconheceram que ele era digno. Portanto, todas as autoridades constituídas por Deus na glória depositam suas coroas dizendo: estás acima de nós, porque tu és o único digno. Além disto, está dizendo Senhor e Deus nosso. Eles estão reconhecendo o senhorio de Deus sobre eles. Às vezes nós queremos viver aí, meus irmãos, atabalhadamente, sem sentir de fato o dever de reconhecer o comando de Deus. Deus às vezes é o supridor, Deus às vezes é o que enxuga lágrimas, Deus às vezes é aquele que satisfaz o desejo do nosso coração. Mas vamos pensar nisso aqui. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória.
Ele é digno de receber todo louvor e adoração dos seus santos filhos aqui. O texto que nós lemos em Romanos diz que, meus irmãos, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. São estes seres que estão aqui, andando segundo o Espírito, que devem cada dia proclamar que Ele é santo, 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 o Todo-Poderoso, aquele que fez milagres nas nossas vidas para a glória do seu próprio nome. Ainda, o texto diz que Ele é digno de receber a glória e a honra. Honrar a Deus deve ser uma das maiores prerrogativas da vida cristã. Se os anjos adoraram e colocaram toda a honra à pessoa de Deus, é claro que quando nós vamos examinar o texto bem longamente, nós vamos ver que isto faz referência também à pessoa de Jesus, porque Ele, como Cordeiro de Deus, venceu tudo, e agora todos os tributos e todas as atribuições são feitas a Ele como Deus Todo-Poderoso. Imagine que agora estar dizendo que Ele é capaz de receber toda a honra e o poder, porque todas as coisas foram criadas por Ele. E eu imagino aquele dia que Deus criou, determinou a nossa soltura do reino das trevas, declarando que somos eternamente livres. Dá para glorificar a Ele? Dá sim. Dá para exaltar o seu santo nome? Dá sim. Porque se os anjos proclamam-no sem cansar, de dia e de noite, isto porque eles fisicamente, estruturalmente, são mais fortes do que nós, mas também não há por que silenciar o nosso gozo, a nossa alegria, o nosso reconhecimento daquilo que o Rei dos Reis representa para cada um de nós. Glórias ao seu santo nome. Portanto, termina o texto dizendo: sim, por causa da tua vontade, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criados todos os elementos do universo. Meus irmãos amados, é hora de glorificar a Deus. Você reconhece o favor, a piedade, a misericórdia de Deus sobre sua vida? Você entende perfeitamente o que isto significa em colocar o mal de todos nós na sentença do esquecimento e dizer: eu não me lembrarei mais dele? O Senhor está dizendo que na lembrança dele está o dia em que ele nos redimiu. Aleluia! Se hoje Deus traz a você alguma coisa que é diferente, glorifique o seu santo nome. Porque, relembrando o que eu disse, irmãos, eu tinha poucas horas de convertido, quando o Senhor me disse: está aqui, um dia o meu filho virá. E eu vi claramente, e lá na fotografia daquela irmã, tinha exatamente o que eu tinha visto. Milhares de anjos tocando trombetas, milhões de vidas subindo. Você não conhece aqueles fiozinhos da aranha, de teia de aranha? Era assim, cada um puxando
o outro para cima. E no meio lá estava o Senhor, de braços abertos, e a sua voz ecoando: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que antes da fundação do mundo vos foi preparado. Vamos ficar de pé um pouquinho.